Ok, todo mundo vendo, né, a tela. Isso aqui eu já tinha mostrado, né? Falei para vocês na aula passada sobre massa atômica, o que era a massa atômica, né? Que na verdade é uma medida criada para medir a massa dos átomos e que o padrão dessa medida é a 12ª parte do átomo de carbono. Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Mostrei a tabela periódica, mostrei toda essa parte aqui mostrando a massa desses elementos, em especial do cloro, tá? Que a gente, quando faz o arredondamento, vai ficar 35,5. Isso vai ocorrer com qualquer elemento que depois da vírgula, a primeira casa decimal seja um 4, um 5, um 6 ou 6, a gente normalmente arredonda para o 5, para ficar assim como o cloro, 35,5. Lá na tabela, a massa do cloro é 35,45. Então a gente arredonda para 35,5. Os demais, terminando em 7, 8, 9, a gente arredonda para cima, acrescenta um número a mais. Se terminar em 1, 2, 3, a gente retira essa casa decimal e deixa apenas os números que estavam aparecendo lá. Estão lembrados disso ainda, né? Então, aula passada a gente viu também como calcular a massa da água. Mostrei que tem um passo a passo aqui e mostrei também o ácido sulfúrico. O passo a passo basicamente é o mesmo, tá? E qual seria esse passo a passo? Primeiro, a gente tem que identificar aqui, ó, todos os elementos que estão presentes na substância, no caso aqui da água, tá? Então tem o hidrogênio e tem também oxigênio. Então eu tenho que representar esses dois elementos, de preferência organizando dessa forma, tá? Um elemento abaixo do outro, mas se quiserem organizar de outra forma, assim eu acho muito prático, mas vocês fiquem à vontade. Mas tem que representar os dois elementos. Depois, observar na tabela periódica a massa de cada um desses elementos, então do hidrogênio, que é 1, e do oxigênio, que é 16. Depois, terceiro passo, identificar a quantidade de átomos de cada elemento presente na substância. No caso da água, hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios, tá aqui, ó. Esse 2 faz referência a quem está antes, tá bom? Então, eu tenho 2 hidrogênios. E oxigênios, eu só tenho um. Pode ver que aqui, ó, não tenho nada, né? Quando não tem nada, então isso aqui significa que eu tenho apenas um, tá bom? Mostrei tudo isso para vocês na aula passada. Quando eu consigo identificar, então eu só tenho que multiplicar a massa pela quantidade e depois somar. Massa por a quantidade e somei o resultado. Cheguei ao resultado da água. Da mesma forma, eu fiz com o ácido sulfúrico. Ó. Tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vi a massa de cada um deles. Vi a quantidade que tem de cada elemento aqui na substância. Depois multipliquei e somei o resultado, tá? Multipliquei 1 por 2, 32 por 1, 16 por 4. Depois fui aqui e somei esse resultado, dando 98 unidades de massa atômica, é o que pesa uma molécula de ácido sulfúrico. E acho que, tenho certeza, na verdade, que a gente parou aqui, né? Eu não sei nem se eu mostrei esse slide para vocês, mas a gente ia iniciar aqui na aula passada. Que, na verdade, são mais alguns exemplos para a gente praticar um pouco mais, tá? Então, olha só. O passo a passo vocês já sabem, identificar os elementos, verificar a massa, identificar a quantidade de átomos, multiplicar e somar. Está bem resumido aqui porque a gente já tem isso no slide anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar os elementos aqui para o ácido clorídrico, que é esse rapaz aqui. Então, olha só. Ácido clorídrico, representado por HCl. Acho também que na aula passada eu falei disso para vocês, que o cloro muitas vezes se confunde. Muitas vezes quando a gente representa o cloro, dá a impressão que isso aqui é iodo, que é uma letra maiúscula. Mas, pessoal, isso aqui é Cl, tá? Cl junto, cloro. C maiúsculo, L minúsculo. Fica a dica, tá? Normalmente sempre que aparece C, I ou L, que você não conseguir identificar, normalmente, 99% das vezes vai ser Cl, tá certo? Então, Cl, beleza? Tenho que identificar os elementos, hidrogênio e Cl, cloro, tá bom? Representei os dois aqui. Depois, preciso verificar a massa de cada um deles lá na tabela periódica. A gente até já sabe, né? A massa do hidrogênio, ó, se a gente voltar aqui um pouquinho, aqui a gente tem a massa do hidrogênio. Massa do hidrogênio, 1 U. E se eu voltar ainda mais, olha só. Se eu voltar ainda mais, aqui tem a tabela e aqui está o cloro. Aqui está o cloro, que a gente tinha falado agora há pouco também, né? Massa do cloro, 35,45.
45, certo? Então, essa é a massa do cloro, a gente vai arredondar, vai ficar, na verdade, 35,5, tá bom? Então, já sei a massa de todos os dois, bora lá. Massa do hidrogênio eu sei que é 1, massa do cloro eu sei que é, na verdade, 35,5 U. Preciso agora ver a quantidade que tem de cada um desses elementos. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Isso. E cloro eu também tenho apenas um, não é isso? Sendo assim, eu posso passar aqui para o último passo, que é multiplicar esses resultados e depois fazer a soma. Então, 1 vezes 1 dá 1, e 35,5 vezes 1 dá 35,5. Depois de multiplicar, eu posso somar esses dois resultados, que vai ser igual a 36,5U. Aula passada, eu falei para vocês sobre cuidado que vocês deveriam ter ao realizar somas, de alinhar os números corretamente, tá? Quando a gente vai alinhar números com vírgula, a gente tem e números que não tem vírgula, a gente tem que ter noção do seguinte, ó, aqui no 1, apesar de não aparecer a vírgula, é como se tivesse uma vírgula logo após o 1. E a gente tem que deixar essas vírgulas alinhadas, tá? Então, alinho a vírgula, uma abaixo da outra, e aí o 1 com 5, aqui não tem nenhum número, no caso 0 com 3, e esse 5 sobrando mesmo aqui do outro lado quando eu vou efetuar a soma, tá? Senão vai dar errado. Então eu tenho 5, 1 com 5, 6, e o 3 aqui, 36,5. Pessoal, deu para vocês entenderem? Então, além do cloro, eu coloquei também alguns outros exemplos para a gente entender mesmo como é que faz, e um desses exemplos, o ácido nítrico. O ácido nítrico é composto por 3 elementos químicos: hidrogênio, representado por H, certo? Nitrogênio, representado por N, e oxigênio, representado por a letra O. A gente sabe a massa do hidrogênio, tá? Então, massa do hidrogênio é 1. A massa do nitrogênio, eu não lembro se a aula passada eu comentei com vocês, mas vocês perceberam que para a gente voltar para a tabela dá um pouquinho de trabalho, né? Eu tenho que voltar um montão no slide, e acho que vocês já aprenderam como olhar essa massa do nitrogênio lá na tabela periódica. Vocês já sabem consultar a massa. Então, eu vou colocar direto, tá? A massa do nitrogênio é 14. Então, eu vou colocar aqui direto. Se você não entender de onde veio, se quiser conferir, é só pegar uma tabela e você vai achar lá que a massa do nitrogênio é igual a 14, tá? Massa do oxigênio é igual a 16. E aí, o que é que eu preciso fazer agora? Multiplicar a massa por a quantidade de elementos que eu tenho aqui nesse composto. Então, multiplicar não, aliás, observar a quantidade de elementos que eu tenho aqui nesse composto, tá? Então, hidrogênio não tem nenhum número próximo a ele, então é porque eu só tenho um. Nitrogênio não tem nenhum número próximo a ele, então é porque eu só tenho um. E oxigênio aparece um 3, então significa que eu tenho 3 oxigênios aqui nesse composto, tá bom? O que eu vou fazer agora? Multiplicar e somar, ou seja, multiplicar a massa por a quantidade de elementos e depois somar os resultados. Então, 1 vezes 1 é 1, 14 vezes 1 é 14 e 16 vezes 3 é 48. Então, somando tudo isso, a gente vai ter que a massa do ácido nítrico é igual a 63. A gente tem ainda esse exemplo aqui, que era o principal que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? De todos esses 4 exemplos que eu vou mostrar, ou 3, nem lembro se tem outro aqui, mas esse aqui para mim é o principal. É algo que a gente ainda não viu. Porque esse aqui, estão vendo que tem uns parênteses aqui? Esse parêntese, gente, não vai mudar nada desse passo a passo aqui, tá? Só na parte de verificar a quantidade de átomos vai ser um pouquinho diferente, tem algo a mais, mas é quase nada, vocês vão entender facilmente, olha só. Então, tenho aqui essa substância, apesar de aparecer o parênteses, que eu não entendo bem ainda o que é, mas vou seguir o passo a passo da forma que a gente aprendeu, tá? Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Identificar os elementos que estão presentes aqui nessa substância, tá? Então, o primeiro elemento que eu tenho aqui, então, vou pegar esse primeiro elemento, que é o alumínio, tá? Al. Quais são os outros elementos que eu tenho aqui? O S, que é o enxofre, tá? E tenho também o oxigênio. Então, tenho enxofre e tenho oxigênio. Esses são os 3 elementos que eu tenho aqui nessa substância, tá? Então,
Al juntos, porque isso aqui é o L minúsculo, tá? Enxofre, S, oxigênio. Qual o segundo passo? Verificar a massa de cada um desses elementos. Então, eu tenho que ver massa do alumínio, quanto é, massa do enxofre e massa do oxigênio, tá bom? Então, de novo, eu vou lançar as massas direto para a gente não ter que voltar na tabela periódica, mas vocês sabem que essas massas a gente encontra lá na tabela periódica, tá bom? Então, massa do alumínio é 27, enxofre 32, oxigênio 16. Preciso agora ir para o terceiro passo, identificar a quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho aqui nessa substância. E aí, para fazer isso, pessoal, aqui nesse ponto vai mudar um pouquinho. Para o alumínio, não, porque ele está fora do parênteses. Quem está fora do parênteses é a mesma coisa. Quantos alumínios eu tenho aqui? 2, né? Está aqui o 2 mostrando a quantidade de alumínios que eu tenho aqui. Então, tenho 2. Para o enxofre, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Quantos enxofres tem aqui, pessoal? Quantos estão sendo representados aqui? Aqui, ó, enxofre. Então, a gente considera que tem um, né? Como eu considero que tem um, eu vou multiplicar a quantidade que eu tenho do elemento, da forma que a gente já aprendeu, só olhando aqui o índice dele, vou multiplicar essa massa por o número que está aqui fora do parêntese, tá certo? Então, eu não tenho um enxofre, ó, não aparece nada, então tenho um, certo? 1 vezes 3, ou seja, eu tenho 3 enxofres. Oxigênios, da forma que a gente aprendeu, olhando o índice, quantos eu tenho? Eu tenho 4, né, aqui. Ó, não tenho 4 oxigênios, né, isso que está sendo representado. Só que aí eu vou fazer 4 vezes 3, porque ele está dentro do parênteses, então eu tenho que multiplicar essa quantidade que eu consigo olhar e ver por esse número que está aqui fora, tá bom? Então, sempre que aparecer parênteses, a única coisa que vai mudar é isso. Você vai olhar a quantidade que a gente tem, normal, da forma que a gente fez com alumínio, mas nesse caso, os que estão dentro do parênteses, vai multiplicar essa quantidade que tem aqui por o número que está fora do parênteses. Então, aqui, 4 vezes 3, 12. Conseguiram compreender? Então, olha só. Consegui identificar a quantidade dos elementos. Vou agora multiplicar suas massas e depois somar os resultados. Então, 27 vezes 2, 54. 32 vezes 3, 96. E 16 vezes 12, 192. Então, multipliquei essas massas. Preciso somar tudo. O que eu vou fazer? Só soma aqui, tá? Depois de igualar bem direitinho. Então, soma aqui e o resultado 342 U. 342 unidades de massa atômica. Isso daqui é o peso de uma molécula de Al2SO4 3, tá bom? E apenas uma molécula desse composto pesa 342 U, unidades de massa atômica. Só para a gente terminar agora, essa parte não envolve cálculos, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem um pouco de muita atenção, porque é importante a gente entender como é que funciona isso aqui. Olha só, deixa eu só voltar aqui. Se eu voltar um pouco, eu estava ensinando a vocês como calcular a massa molecular. Ou seja, eu estava ensinando a vocês como calcular a massa de uma única molécula dessa, ó. Apenas uma molécula, qual era a massa dela? A gente viu massa atômica, que é a massa de um único átomo, que está lá na tabela periódica. A gente viu depois, eu ensinei para vocês aqui, calcular a massa molecular, a massa de uma única molécula. E agora, eu gostaria de falar para vocês sobre massa molar. É o último tipo que eu gostaria de falar, tá? Massa molar não envolve nenhum tipo de cálculo diferente do que a gente já fez, mas a gente tem que mudar um pouco nossa perspectiva de pensamento. Vocês têm que entender o que é massa molar e como ela é diferente da massa molecular, tá? Então, a massa molar, gente, é a massa contida em 1 mol de unidade de determinada substância, tá bom? A massa molar é a massa contida em 1 mol de determinada substância, ou seja, em 6,0022 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas de determinada substância. Isso é massa molar, tá bom? Veja só, essa massa molar, ela corresponde ao mesmo valor da massa molecular de uma substância, só que em grama. Deixa eu tentar explicar melhor. Aqui na imagem, acho que talvez fique melhor de vocês entenderem.
Uma molécula de água pesa, ou seja, tem massa de 18 U, 18 unidades de massa atômica. Se ao invés de eu ter uma molécula de água, eu tiver um mol de água, ou seja, 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, essas moléculas, esse mol, ele vai pesar 18 da mesma forma, só que não 18 U, e sim 18 gramas, tá bom? Eu vou tentar explicar de novo. A gente não aprendeu a calcular a massa da água, por exemplo, e usando o valor que está lá na tabela periódica, a gente não consegue calcular a massa da água, que é 18 U, uma unidade que vocês nunca ouviram falar, uma unidade muito, muito pequena, que é impossível a gente conseguir pesar isso em uma balança, certo? Então, para contornar esse problema, a gente não pesa utilizando, a gente não mede, na verdade, no laboratório utilizando o U. Não tem como. A gente tenta utilizar grama. E quando a gente pega um mol de uma substância, coincide esse valor. Um mol de qualquer substância vai ter sempre o mesmo valor numérico, que a gente aprendeu a calcular agora há pouco, só que não mais em unidades de massa atômica, e sim em gramas. Então, uma molécula de água pesa 18 U. Mas se eu tiver um mol de moléculas de água, se eu tiver essa quantidade aqui de moléculas de água, ela não vai pesar 18 U, vai pesar 18, o número continua igual, mas muda a unidade, 18 gramas. Aí 18 gramas a gente consegue pesar no laboratório, certo? Só que quando eu peso 18 gramas, eu tenho que ter noção. Eu estou pesando uma molécula de água? Não, não estou pesando uma molécula, estou pesando um mol de água. Estou pesando essa quantidade de moléculas aqui de água. Deu para entender, gente? Deixa eu então tentar simplificar ao máximo, tá? Vou tirar a ideia de professor de ensinar tudo direitinho e tentar fazer com que vocês Beleza. entendam a idade básica. Basicamente é o seguinte, cara, se eu te perguntar qual a massa molecular da água, você vai calcular da forma que a gente aprendeu, certo? E vai colocar um U depois. Se eu te perguntar qual a massa molar da água, você vai calcular da forma que a gente aprendeu, vai dar 18, e ao invés de colocar U no final, você vai colocar um G, certo? Basicamente, é essa a ideia. Se eu pedir massa molecular, que é o que a gente estava calculando antes, você coloca U depois do número. Se eu pedir massa molar, você coloca G depois do número, certo? Na prática, na escrita, basicamente o que muda é isso, certo? Agora, no entendimento, vocês têm que entender a parte que eu estou tentando explicar e acho que ainda não ficou claro, com certeza, tá? É que quando eu tenho 18U, isso é o peso de apenas uma molécula, tá? Quando eu tenho 18G, isso é o peso de um mol de moléculas, aquele número bem grande que eu já mostrei para vocês antes. Conseguiu melhorar um pouco? Uma molécula de água pesa 18 U. Sempre que falar molécula, o que a gente vai usar? U. Essa unidade. Se eu tiver um mol, não pesa 18 U, pesa 18 gramas, porque é muita molécula. São várias moléculas de água, então vai pesar 18 gramas, tá? Da mesma forma, todas as outras substâncias, ó. Por exemplo, uma molécula de HCl, de ácido clorídrico, a gente acabou de calcular. Pesa 36,5 U. Agora, se ao invés de eu ter uma molécula, eu tiver um mol, ela não vai pesar 36,5 U, vai pesar 36,5 G, gramas, tá bom? Perceberam que a única diferença aqui, quando eu calculo a massa de uma molécula e de um mol, é a unidade, basicamente. A massa é a mesma, mas a unidade mudou. E tem que mudar aí na mente de vocês o entendimento de que eu não estou mais falando apenas de uma molécula, e sim de um mol de moléculas, tá bom? Deixa eu mostrar os outros exemplos. Olha só, uma molécula de H2SO4, 98U. Mas se eu tiver um mol, eu tenho 98G, 98 gramas, tá bom? Uma molécula de Al2SO4, 342U. Mas se eu tiver um mol, então eu vou ter 342 gramas. Vocês conseguiram entender a diferença? Sempre que eu falar de massa molar, você vai entender que, opa, ele não está falando mais de apenas uma molécula, e sim de um mol. Ele não está falando mais em unidades de massa atômica, e sim em gramas, tá? Eu vou medir esses valores em gramas.
Basicamente é isso que vocês têm que compreender. Massa molecular apenas da molécula em si, massa molar de um mol de moléculas, daquele número gigante que eu mostrei para vocês na aula passada. Quando eu tenho aquele número de moléculas, então eu tenho valores que correspondem. A massa em U, do jeito que a gente aprendeu a calcular, a massa de uma molécula vai corresponder exatamente à massa de um mol dessas moléculas em grama. Resumidamente é isso, só que quando eu falo que a gente tem que mudar um pouco do entendimento, porque a forma mais simples é eu explicar isso, pessoal. Massa molar, massa molecular usa U, massa molar usa G. Só que não é tão simples assim. A gente tem que lembrar também que quando eu falo de massa molecular, de quantas moléculas eu estou falando? Só uma. Quando eu falo de massa molar, eu estou falando de 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Estou falando de uma quantidade maior, tá? Por que eu falo isso? Porque mais à frente a gente vai ver casos em que tem uma equação assim, ó, que tem, por exemplo, metade de O2. 0,5 O2, ou seja, 1 sobre 2 de O2. Aí você, poxa, como é que vai dividir dois oxigênios no meio? Não era melhor colocar assim, não? Ó? Um oxigênio. Mas não, entendam que aqui eu estou falando de meio mol, ou seja, de metade dessa quantidade aqui, e não de metade de apenas um oxigênio, tá? Dependendo da unidade. Ó. Quando eu falo aqui com gramas, pedindo em relação a gramas, então eu estou dizendo que eu tenho metade de um mol, ou seja, 3,11 vezes 10 a 23 moléculas. E às vezes existe uma confusão. Como é que ele está dividindo essa molécula ao meio? Não divido, a gente não estaria, no caso, dividindo a molécula, tá? O que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, dividindo um mol. Está pegando apenas metade dessas moléculas, certo? Aqui a gente terminou essa parte do conteúdo. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido, tá?